Olá, estudante. Tudo bem? Você sabe o que é um número primo? Se você não sabe, fica aí que eu vou te explicar e vou te mostrar alguns deles. Eu sou o professor Tiago Xavier e esse é o canal O X da Matemática. Vem comigo. Veja bem, vamos começar aqui definindo o que é um número primo, beleza? A definição de número primo é o seguinte: um número natural primo é aquele que possui, olha bem isso daqui, somente dois divisores naturais. Somente dois divisores naturais distintos. Beleza? Quais são esses dois divisores naturais distintos que ele possui? O número 1, que é divisor de qualquer número natural, e o próprio número. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão: o zero não é um número primo. E por que o zero não é um número primo? Porque a minha primeira questão, tá? Pensa comigo aqui. O zero não vai ser um número primo porque se eu dividir o zero pelo 1, eu vou obter que número? O zero mesmo, certo? Então eu posso falar que o 1 é divisor do zero, tranquilamente. Só que, para ser um número primo, ele tem que ter somente dois divisores, ele mesmo e o 1. Então, o 1 está ok. Só que se eu tentar dividir 0 para 0, essa divisão aqui não é possível. Isso daqui é o que a gente chama em matemática de uma indeterminação. Indeterminação. Ok? Se você quiser que eu explique com maiores detalhes por que não é possível dividir 0 por 0, ou não é possível dividir nenhum número por 0, comenta aí embaixo, deixa nos comentários, que depois eu faço um vídeo só sobre isso daqui. Só que eu não posso dividir o 0 por ele mesmo, porque eu não posso dividir número nenhum por 0. Ok? A divisão por 0 ela não se define na matemática. Então, isso daqui é o que a gente chama de uma indeterminação na matemática. Ok? Então, nesse caso, o zero não é primo porque ele não possui dois divisores. Outra questão é que qualquer número é divisor do zero, certo? Porque sempre vai dar zero. Eu posso dividir 0 por 2, vai dar zero. Eu posso dividir 0 por 3, que vai dar zero. Ou seja, independente do meu divisor, o meu resultado é sempre zero. Então, o zero não se encaixa nessa definição. Ele não tem somente dois divisores distintos, ele mesmo e o 1. Ok? Uma vez que ele não pode ser dividido por ele mesmo. Ok? Por eu não poder dividir por zero. Repito. Bem, e o 1? Então, 1 é um número primo. Não, gente. O 1 também não é um número primo. Por que o 1 não é um número primo? Porque, veja bem, qual que é a definição? Tem que ter somente dois divisores naturais, distintos. Ou seja, não pode ser o mesmo número. O 1 e ele mesmo. Você me diz, mas o 1 eu posso dividir por 1? Sim, vai dar 1. Só que quando eu divido 1 por ele mesmo, essa divisão do 1 por ele mesmo já é a divisão pelo 1. Ou seja, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Mas quando eu divido 1 por 1, já é a divisão por ele mesmo. Então, ele não é primo, certo? Porque ele só tem um divisor. Ele tem que ter dois divisores, olha lá. Ele tem que ter dois divisores distintos. O 1 só tem um único divisor, que é ele mesmo. Então, ele não é número primo. Ok? Muito bem. Só lembrando aqui, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto representado pelo símbolo n, lembra disso? Que ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, os números que nós utilizamos para a contagem, beleza? Então,
Lembra disso daqui. Só lembrando, natural não para no 9. O que para no 9 são os algarismos, os símbolos. Os números naturais são infinitos. Por isso, nós colocamos 3 pontos e fechamos as chaves. Beleza? Então, repare, nós já concluímos que o 0 não é um número primo, certo? O 1 também não é um número primo. Então, nós vamos localizar esses números primos do 2 em diante. E eles têm que se encaixar nesta definição. Ele só pode ter 2 divisores, e esses divisores têm que ser distintos, ok? Ou seja, ele tem que ter como divisor o número 1 e ele mesmo. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de números primos. Por exemplo, beleza? Exemplo aqui, o número 2. O 2 é um exemplo de número primo. Mas por que, professor? Porque 2 ele só tem 2 divisores. Nós vamos escrever assim, para ficar direitinho. Divisores de 2. Quais são os divisores do 2? O 1 e o 2. Eu só consigo dividir o 2 pelo 1 ou por ele mesmo, certo? Outro exemplo aqui para a gente ver é o número 3. Beleza? O 3 é um outro exemplo aqui de número primo. Por que ele é um exemplo de número primo? Porque o 3 tem 2 divisores. Divisores do 3 são... Eu tenho aqui como divisores do 3 o número... não repara nas minhas chaves não, gente. Tá ficando bom. Aí, tá bom. O 1 dá para dividir 3 por 1 e dá para dividir 3 por 3. Ok? Só lembrando aqui, pessoal, quando eu falo dá para dividir, eu estou me referindo à divisão ser exata. Ok? Claro, dá para dividir qualquer número por qualquer número, mas nem sempre essa divisão vai dar exata. Quando é que uma divisão dá exata? Quando o número der, quando o resto da minha divisão der zero. Então, quando eu falo dá para dividir, eu estou me referindo a uma divisão exata. Ok? Eu não estou me referindo a dividir 3 por 2 e achar 1,5. 1,5 não é um número natural, certo? Então, eu posso dividir o 3 pelo 2? Posso, mas eu não vou achar um número natural. Então, quando eu falo dá para dividir, eu estou falando de dar uma divisão exata. Eu consegui partir em partes inteiras iguais. Beleza? Então, vamos lá. Então, vejam bem. Pronto, fechado aqui. Beleza? Um outro exemplo aqui, vamos pegar o número 4. Aí você me diz assim, mas o 4 é número primo, professor? Bem, não. O 4, por exemplo, não é um número primo. Por que o 4 não é primo? Porque a hora que eu pego os divisores de 4, quais os números que dividem o 4 e não deixam resto nessa divisão? O 1, você me diz, e o próprio 4, ok? Só que não é só esses dois. Eu também posso dividir 4 por 2. Então, repare, gente, todos os números naturais são divisíveis por ele mesmo e por 1, certo? Qualquer número natural, você pode dividir ele por 1 e pode dividir ele por ele mesmo. Só que, o que torna os números primos diferentes? É que eles são divisíveis somente, unicamente, por ele mesmo e por 1. Isso que faz os números primos serem diferentes. É serem números que só podem ser divididos por eles mesmos e por 1. Beleza? Por isso que o 4 não é primo, porque além dele ser divisível por ele mesmo e por 1, ele também é divisível por 2. Então, ele não tem somente 2 divisores, ele tem 3 divisores. Então, ele não é primo. Tá, beleza, professor. Se ele não é primo, como é que eu chamo esse número, então, quando ele não é primo? Muito simples. Quando um número não é um número primo, você fala que esse número é um número composto. Beleza? Vamos anotar aí. Então, o número não é primo? Não. Como é que eu chamo ele? Eu chamo ele de um número composto. Beleza? Simplesmente um número que não é primo, ou seja,
ele vai na contramão da definição de número primo. Se a definição de número primo é ele ser um número que tem apenas 2 divisores, se um número tem mais de 2 divisores, ele não é mais um número primo, ele é um número composto. Beleza? Esse é o nome que você dá para ele. Vamos lá, vamos em frente. Então, veja bem, pessoal. Agora nós vamos ver como é que nós fazemos para encontrar os números primos. Tá? Eu vou te ensinar aqui um método muito simples para você localizar, por exemplo, os números primos entre 1 e 50. Beleza? Nós vamos usar aqui os critérios de divisibilidade. Se você não teve essa aula ainda, eu vou deixar aqui no final, tá? Quando o vídeo terminar, vão aparecer aqui 2 vídeos como indicação minha para você assistir, tá bom? Um vídeo vai ser sobre múltiplos e divisores e um outro vídeo vai ser sobre os critérios de divisibilidade. Foi até o último vídeo que eu fiz sobre esse assunto, tá bom? Eu vou deixar aqui para você depois no final esses 2 vídeos aí como sugestão, se você não estudou ainda critérios de divisibilidade. Estuda lá que é importante pra caramba, tá bom? Então olha só. Então veja bem, usando os critérios de divisibilidade, nós vamos fazer o seguinte. A primeira questão, eu já vou riscar aqui de cara o 1, porque eu sei que o 1 não é primo. Beleza? Já risquei o 1. Muito bem. O que for primo, eu vou marcar com verdinho. O que não é, eu vou riscar de vermelho. Então, olha só. Isso aqui é chamado de crivo de Erastóteles. E Erastóteles é o nome do matemático, filósofo que elaborou essa ideia. Tá bom? Ele se chamava Erastóteles. E aí o nome desse procedimento recebeu o nome dele. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Qual que é a ideia aqui? Eu já sei que o 2 é primo. Eu já te falei ali em cima. Então, eu vou circular o 2. Beleza. Também já sei que o 3 é primo. Então, eu vou circular o 3. Beleza? Aqui nós temos uma observação. O 2 vai ser o único primo par. Todos os outros números pares não vão ser primos mais. Mas por quê, professor? Porque todo número par é divisível por 2. Quem assistiu a minha aula dos critérios de divisibilidade sabe disso. Qualquer número par é divisível por 2. Então, eu vou marcar o 2, porque quando eu divido 2 por 2, eu estou dividindo ele por ele mesmo. Então, ele é o único número primo que é par. Porque quando eu divido 2 por 2, eu estou dividindo ele por ele mesmo. Então, ele fica dentro da definição de número primo. Agora, todos os outros pares vão ter pelo menos 3 divisores. Ele mesmo, o 1 e o 2, por serem pares. Ok? Então, nenhum outro número par vai ser primo, porque eles vão ter pelo menos 3 divisores. É o caso do 4, por exemplo. Tá? Então, olha só, eu vou riscar aqui o 4, porque ele tem como divisor o 1, o 4 e o 2. Eu vou riscar o 6, porque o 6 tem como divisores 1, 6 e o próprio 2. Além dele ter o 3, né? Mas só em ter o 2 como divisor, já risco. Então, eu vou riscar aqui todos os nossos números pares. Beleza? Então, vamos lá. Vamos riscar aqui todos os pares. Acho que você já percebeu que eu vou ter que cortar essa coluna aqui toda, essa coluna aqui inteira, essa coluna aqui, porque eu vou ter uma coluna par, uma coluna ímpar, uma coluna par, uma coluna ímpar, uma coluna par e uma coluna ímpar. Direto, né? Então, eu tenho uma coluna par, uma ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Risquei as colunas que têm números pares. Repare que eu já risquei metade, praticamente, da minha tabela. Beleza? Segundo que eu vou riscar, os números que terminam em 5. Por quê? Porque nós vimos lá nos critérios que quando um número termina em 5, ele é divisível por 5. Então, esses números que terminam em 5, eles vão ser divisíveis por 1, por ele mesmo, e por 5.
O único que eu não vou cortar é o próprio 5, porque quando eu divido 5 por 5, eu divido ele por ele mesmo, certo? Então, 5 é um número primo, porque ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, beleza, o 5 é primo, mas o 15 não. O 15 dá para dividir para 1, dá para dividir para 15, mas também dá para dividir para 5, inclusive dá para dividir por 3, né? Então, não é 25, ó, dá para dividir 25 por 1, dá para dividir 25 para 25, mas também dá para dividir por 5. Percebeu? Então, esses daqui eu vou riscar. Beleza, ótimo, excelente. Já está aí, vou marcar ali o meu 5 como número primo. Olha ali quantos números nós já riscamos, certo? Vamos continuar. Agora, eu vou tirar os números que são divisíveis por 3, beleza? Aqueles números que estão na tabuada de 3. Eu ensinei também lá na minha aula sobre critérios que, para mim saber se um número é divisível por 3, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar os algarismos desse número. Se essa soma for um múltiplo de 3, o número é divisível por 3. Se não for, não é. Certo? Então vamos usar esse critério aqui. Vamos lá. Olha só. 9. 9 está na tabuada de 3. Já vou riscar aqui o 9. Certo? Ele é múltiplo de 3. 12 já foi riscado. Não vou riscar. 21. 21 está na tabuada de 3. Ah lá, 2 mais 1 dá 3. Ele é múltiplo de 3. Risco. 27. 2 mais 7 é 9. 9 é múltiplo de 3. 27 dá para dividir por 3 também. Risca. 33. 3 mais 3 é 6. 6 é múltiplo de 3. Risca. 3 mais 7 dá 10. Nada a ver. 3 com 9, 12. 12 é múltiplo de 3, então 39 dá para dividir por 3. Risca. 4 mais 1, 5. 4 mais 3, 7. Não. 4 mais 7, 11. Continua. 4 mais 9 vai dar 13. Não é divisível por 3. Então, risquei. Repare, então, eu risquei todos os números que são divisíveis por 3. Beleza? Risquei todos ali. Todos os números que são divisíveis por 3, eu risquei. Ok? Os números que estão na tabuada de 3, você pode pensar assim, múltiplos de 3, números que estão na tabuada de 3, números que dão para dividir por 3, se você preferir numa linguagem mais grosseira aqui, tanto faz. A ideia é sempre a mesma. Número ser divisível por 3 é esse número ser múltiplo de 3. Beleza? Vamos seguir em frente. Então, olha só, gente. Já estamos terminando, hein? Já estamos fechando aqui. Já fiz por 3, já fiz por 5. Próximo número primo que eu tenho, o 7, pessoal. 7 só dá para dividir por 7 e por 1, certo? Não dá para dividir o 7 com uma divisão exata por nenhum outro número, beleza? Muito bem, vamos ver se tem aqui mais algum múltiplo de 7, né? Nós já riscamos a maioria deles, tá? Ó, 7 vezes 5 já está riscado, porque era de 5. Uma dica só, 7 vezes 7. É o único número que sobrou aqui, porque 7 vezes 7 é a multiplicação do 7 por ele mesmo, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com ele, porque eu não risquei ele. Eu risquei os números que eram divisíveis por 2, por 3 e por 5. Mas 7 vezes 7 não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5. Ele só é divisível por 7, que é o meu 49, certo? Então, eu vou riscar o 7 vezes 7, que é o 49 aqui. Ó. 7 vezes 7, 49. Risca, porque ele não é primo. 49 dá para dividir para 1, dá para dividir por 49, mas não dá para dividir. Perdão, dá para dividir por 1, dá para dividir por 49, e também dá para dividir por 7. Então, o 49 tem 3 divisores. 1, ele mesmo, o próprio 49, e o 7. Então, ele não é primo. Risca ele. Beleza? Muito bem, vamos ir conferindo agora aqui um por um. Ó, 7, 11. 11 só dá para dividir por 11 e por 1. É primo. 13. Só dá para dividir 13 por 13 e por 1. É primo. 17. Só dá para dividir 17 por 17 e por 1. Primo. Mesma coisa o 19.
mesma coisa. O 23, olha, vai conferindo. 23, só dá para dividir 23 por 23 ou por 1. 29, mesma coisa. Só dá para dividir 29 por 3 ou por 1. 31, só dá para dividir 31 por 1 ou por ele mesmo. 37, mesma coisa. 43, mesma coisa. 41, idem. Ok? 47, só dá para dividir 47 por 47 por 1. Acabou, certo? Então, esses números marcados em verde aqui, todos eles têm uma coisa em comum. Eles só têm dois divisores. Eles próprios e o 1. Beleza? Somente esses dois divisores. Muito bem. Então, os números primos de 1 até 50 são, vamos colocar aqui, 2, acompanhem comigo, 3, se o professor errar, você corrige depois aí nos comentários, né? 2, 3, 5, e é só para ver se vocês estão atentos. 7, 11, 13, ok? 17, 19, beleza, 23. Olha quantos a gente achou só nessa brincadeira aqui. 29, 31, 37, depois 41, 43, 47. Ok? Então, ó, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Bem, de 1 a 50, nós encontramos esses números aqui. Beleza? Isso aqui de 1 até 50. Claro, gente, existem muitos números primos. Eles são, na verdade, já se provou isso, eles são infinitos. Tá bom? Os números primos, eles são infinitos. Nós aqui pegamos apenas entre 1 e 50. Eu deixo aí para você um desafio que é achar do 60 ao 100. Tá bom? Você vai ver que tem vários outros. Usando esse mesmo método, usando essa mesma ideia, você já consegue achar eles entre o 50 e 1 e o 100. Tá? Se você usar esse mesmo método aqui, você vai conseguir achar esses números primos aí. Mas para no 100? Não. Os números primos são infinitos, ok? E são muito usados aí, você pode pesquisar isso no próprio YouTube aqui, se você quiser. Eles são muito usados, inclusive, para o teu celular, para a tua segurança bancária. Depois pesquisa isso aí, que é muito bacana. Mas olha só, números primos, basicamente, são definidos dessa forma, e eu te dei aqui alguns exemplos deles, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre decomposição em fatores primos, um assunto extremamente importante, extremamente utilizado na matemática. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês aí, vocês tenham conseguido desenvolver legal. Pesquise mais sobre números primos, estude mais, que esse assunto é bem bacana, é bem interessante. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, se você gostou da aula, se inscreve no canal, dá aquele like esperto aí que ajuda, tá bom? E se você quiser, já assiste lá minha aula sobre múltiplos divisores e também sobre critérios de divisibilidade, tá bom? Forte abraço para vocês, excelente estudo, Deus abençoe, fiquem com Deus e fui!